Não vamos nos estender mais, mas nós vamos falar exatamente disso, de pessoas que têm raiz. Estamos aqui na Igreja Testemunho Apostólico, no denominado culto da família. Estamos locados aqui na Avenida Raguel Schoff, número 7617. Se você tem ímpeto de adorar a Deus, buscar verdadeiramente ao Senhor, este é o lugar. Eu tenho certeza que os nossos irmãos terão prazer em te receber aqui, para que nós juntos possamos cultuar ao Senhor. Sem mais delongas, eu peço que você abra a sua Bíblia, vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Você aí na sua casa também pode estar abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11. É uma palavra que eu já ministrei aqui mesmo nesse altar. Então, para você que já ouviu, você pode saborear mais uma vez, mas você que não ouviu, preste atenção nessa palavra, porque quando nós lemos a uma primeira instância, é algo que nos deixa confundido. Por que Jesus agiu dessa forma? Mas você vai entender ao final desta palavra qual o propósito de Jesus ter agido assim. Mateus capítulo 11, eu quero ler a partir do versículo 12. Aleluia. Que diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Graças a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor já se faz presente nessa manhã. Nós já podemos te ouvir de tantas formas, através da administração de oferta, através, Senhor Jesus, de testemunhos, reconhecendo que o Senhor está no controle, que o Senhor tem dado estratégia para vencermos. Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz, e agora, para tanto, meu Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo, aqui mesmo que ministrou ao meu coração, possa ter liberdade nesta manhã e falar mais alto em cada coração, e que nós venhamos sair daqui entendendo, compreendendo a Tua voz, para não mais pecar contra Ti. Graças a Deus. Amém, Jesus. Eu quero ministrar um louvor juntamente com o ministério do louvor. Glória a Deus. Aleluia. A irmã me trouxe aqui uma ressalva. Nós lemos em Mateus capítulo 11, versículo 12. É isso? Se encontraram aí? Melhor, Marcos. A emoção tomou de conta. Marcos capítulo 11, versículo 12. Aleluia! Amém? Nós vamos cantar algo. Nós vamos voltar aqui nesse texto.
cantamos que o nome dele tem que aparecer aqui. Ele é quem tem que crescer aqui. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça. E o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Somente as vozes. Apareça. E o teu nome cresça. Vem incendiar, vem incendiar. Porque essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Pode se sentar. Amém? Aleluia. Nós lemos sobre uma figueira que Jesus encontra no caminho. Ele vai até ela na expectativa de achar frutos e não encontra nada senão folhas. Nós vemos também que Jesus, quando ele vê esse cenário, ele amaldiçoa aquela figueira. Ele diz à figueira: nunca mais coma alguém frutos de ti. Os discípulos ouviram isso.
Assim como nós estamos ouvindo nessa manhã, e talvez no ímpeto do nosso coração, por algumas vezes eu li esta palavra e eu ficava sem entender, mas Senhor, mas por quê? Será que a figueira tinha culpa de não ter frutos? Como é que Jesus chega aí? Como Jesus foi insensível em ter mandado a figueira se secar, porque tinha culpa ela de não frutificar? Só porque Jesus tinha fome? Para que você entenda o cultivo de uma figueira, a primeira coisa, quando ela já está na idade adulta para dar frutos ou florescer, a primeira coisa que nasce na figueira são exatamente os frutos. Por último, vem as folhas. Ela tem uma folha um tanto avantajada, cerca de 20 centímetros de diâmetro. Para que serve? Como o figo, que é o fruto da figueira, é um tanto quanto perecível. O que acontece? Nasce primeiro os frutos e depois nascem as folhas para proteger o fruto. Então aquela figueira cheia de folhas anunciava que estava cheia de frutos. E Jesus chega até ela para ver se encontrava algum fruto, e ele encontra só folhas, e ele manda se secar. E isso é uma mensagem. Os discípulos viram aquilo, e talvez naquele momento ficaram até contrariados, como eu e você também ficamos diante desta palavra. Tinha culpa de não florescer? Alguém cultivou durante anos aquela figueira. Uma figueira, para chegar à fase adulta, ela leva pelo menos 5 anos. Ou seja, alguém investiu naquela figueira tempo, alguém podou, alguém ali, aleluias, glória a Deus, investiu tempo para estar regando, para estar ali colocando adubo. Ela cresceu, ela se encheu de folhas, mas não tinha frutos. E isso é uma mensagem para os discípulos. Por quê? Para a gente entender o porquê que Jesus toma uma atitude como essa, nós temos que entender o que veio antes desse episódio. O que veio antes desse episódio está no começo do versículo 11 de Marcos. Olha só o que ele diz lá. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Ou seja, Jesus ele já tinha feito, ou já tinha praticado o evangelho, o ministério dele nas cidades circunvizinhas a Jerusalém. Nós já ministramos aqui, a última passagem de Jesus foi pela cidade de Jericó. Ele estava indo em rumo a Jerusalém, para ali ser entregue, aleluia, e morto na mão dos judeus. Era a última passagem. Jesus tinha acabado de sair de Jericó, ele estava passando por Betfagé e Betânia, a última cidade para entrar em Jerusalém. E ali Jesus ele resolve tomar por ímpeto de entrar e cumprir a profecia proferida lá em Malaquias e Isaías, que ele entrava como um rei. Então ele manda buscar ali um jumentinho, porque assim os reis assumiam o seu trono, montado numa mula ou um jumentinho. Então ele entra na cidade como um rei aclamado. E a recepção naquele dia foi muito forte, talvez como nós fizemos aqui, com louvores. Apareça, que o teu nome cresça. Olha, Jesus, essa casa é sua. Talvez um pregador como eu, ministrando a palavra, e pega uma igreja fervorosa, como aquela que Jesus pegou, porque diz que eles tiravam as suas vestes, eles colocavam, estendiam no chão, eles tiravam ramos, estendiam, pode passar, Jesus. Outros foram até mais incisivos, tiraram o próprio vestido, colocaram sobre o jumentinho, pode entrar, Jesus, a casa é tua. Cantavam ainda mais, hosana em nome do que vem das alturas. Eu fico pensando, se fosse eu, para ministrar uma palavra, encontrar uma igreja fervorosa dessa, dando glória a Deus e aleluia, eu ia me alegrar muito. Eu ia falar, Jesus, que beijo, que igreja fervorosa, que maravilha, olha como o povo recebe a palavra. Porque Jesus era o verbo vivo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O povo está recebendo, ele com glória a Deus e aleluia. Pode entrar, Jesus, a casa é sua. Só que nós vamos aprender a palavra de Deus, precisa
O que eu faço aqui nesse altar, o que eu faço aqui nesse prédio, aleluias, é nulo frente à face de Deus. Alguém pode se maravilhar pelas palavras que trazemos, pelo louvor que cantamos, né? De repente estamos aqui nessa tribuna ministrando uma palavra como essa, e alguém por emoção diz: pastor, quando você está pregando eu vejo uma luz na tua cabeça. Aleluia. Tudo que eu e você fazemos aqui nesta casa, o nosso louvor, a nossa pregação, não passa de folhas. É enfeite. Parece bonitinho, uma árvore frondosa, mas são folhas. O que Jesus veio procurar foram os frutos. Jesus, quando ele inicia o ministério dele, está João Batista batizando no Jordão, e lá ele está pregando: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que eu e você precisamos diante de Deus não são de folhas, não são de uma pregaçãozinha bonita, não são de louvores que parece que estão exaltando ao Senhor. Ele precisa de fato de frutos. E você vai ver bem claro no versículo 12 do capítulo 11, ele dizendo que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. O Senhor ainda tem fome em nossos dias. O que nós temos produzido para eles? Fruto digno de arrependimento, através folhas. Parece ser frondoso, parece ter muitos frutos, que maravilha, como prega, como canta, mas frutos nenhum. E olha só, no versículo 8: muitos estendiam as suas vestes pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao seu redor, como se fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus, ele não se emocionou com esses louvores, ele não se emocionou com alguém que estava ali dando hosana nas alturas. É bom você ver uma igreja fervorosa, que dá glória a Deus, aleluia, participa dos cânticos, sim, mas Jesus, ele quer ver a raiz do nosso louvor, aleluia. Como as nossas irmãs cantaram: porque só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Jesus falou: eu preciso ver a raiz deste louvor. A maior simbologia para um judeu de uma serviência a Deus, que era o templo. Muitos, quando entravam no templo, se emocionavam. Jesus, em uma outra visita, os discípulos tentou surpreender, dizendo: Jesus, olha, o Senhor viu como é frondoso, olha essas pedras. Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. O que eu procuro não são as belezas, não são os louvorzinhos bonitos, ou talvez uma pregação eloquente. O que eu procuro são frutos dignos de arrependimento. Ele entrou no templo, ele olhou tudo. Pensa, Jesus entrando nessa casa agora, e ele olhando tudo, a postura de cada um de nós. Para mim, que sou pastor, eu olhando aqui para vocês, só vejo santos, santinho, todo mundo bem vestido. Glória a Deus, que igreja abençoada. Só que Jesus, ele está olhando a raiz. Hoje o templo do Espírito Santo sou eu e você. A Bíblia vai dizer para mim que ele entrou no templo, ele viu tudo e foi embora. No dia seguinte, a Bíblia está relatando que ele teve fome, e ele encontra essa árvore no caminho. E essa árvore, um dos símbolos do templo para o judeu, é justamente a figueira. Porque a figueira para ele é de extrema importância, porque o figo de tudo se aproveita. É medicinal, é algo que suprime a fome do homem, e é um dos símbolos da casa de Israel, justamente a figueira. E Jesus usa este momento para elucidar para os discípulos o que estava acontecendo naquele momento. Ele está saindo de Betfagé e de Betânia. O que quer dizer Betânia? Aleluia, casa dos figos. E Betfagé, figo não amadurecido. Jesus, ele está vindo das províncias de Jerusalém.
Ele não tinha passado para ministrar o evangelho ainda em Jerusalém. Ele tinha passado por Betânia, ele tinha passado por Betfagé, tinha passado por Jericó, ele tinha passado lá pelo mar da Galileia, tinha passado lá, aleluia, por muitas províncias. E ali ele consegue identificar que geralmente os frutos ainda não estavam maduros. Só que eu vou entrar agora na casa de Israel, o maior símbolo, como uma figueira, e ele chega lá, não encontra fruto nenhum, somente folhas. O exemplo disso é que ele entrou no templo e ele não encontra nada ali. Ele começa a olhar, ele olhou cada canto do templo, e olha só o que ele encontrou a partir do versículo 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Jesus percebe que aquela adoração que eles tinham feito, aquele ovacional de glória a Deus nas alturas, era tudo falso, porque eles não tratavam com reverência a casa do Senhor. Hoje a casa do Senhor sou eu e você, o templo do Espírito Santo. Você tem reverenciado a moradia do Espírito Santo, ou você tem se vendido a deuses estranhos? Porque ele entrou no templo agora, ele está entrando no templo agora, essa palavra está entrando no teu coração agora, e é para esmiuçar, aleluia, o ambiente. Ele quer ver o que realmente você está servindo de coração. Ele entrou no templo, ele viu tudo, e ele pôde perceber que lá tinha cambistas, tinha ladrões. Pastor, mas tem isso nas igrejas hoje? É o que mais tem. A Bíblia vai dizer para mim, para você, que a glória dele, ele não dá a outro, e tem muitas pessoas que queriam ser ovacionadas no altar. Eu fiquei estarrecido essa semana ao saber de uma ministra que tem por aí, que ministra a palavra de Deus, onde foi anunciada que ela estaria em determinado lugar. As pessoas, o culto começava às 18 horas, às 17 horas já estava aquele tumulto na porta da igreja, não tinha mais lugar para entrar, porque todo mundo queria ouvir essa determinada ministra. Às 18 horas, cerca de 15 minutos antes, essa pastora chega e é cercada por seguranças para ser conduzida até dentro do templo. A glória dele não dá. Ladrões e salteadores da glória dele vivendo dentro dos nossos templos. E quando eu estou falando de templo, não estou falando desse lugar físico, dessas quatro paredes, eu estou falando do meu e do teu coração, que é templo do Espírito Santo. O que nós devemos ovacionar de verdade no nosso coração é a presença dele, não são homens. Mas se fulano estiver, eu vou lá para ouvir, porque ele tem uma palavra. Não, quem tem uma palavra para mim e para você todos os dias é o Espírito Santo de Deus. E ele fala mais alto. Expulsa esse salteador da tua vida. O que mais vale é a presença dele, é o Espírito Santo. Não é um lugar, é o quanto eu tenho dele em mim. Aleluia. Ele começou a expulsar, porque é isso que ele faz. Quando a palavra entra de fato no nosso coração, ela começa a arrancar as rapinas, tudo que não provém dele, porque ele quer uma casa limpa. A casa é minha, então eu vou limpar, e essa parte dói. É a parte que eu não quero. Jesus, está doendo, mas eu estou limpando. Aleluia. O mais interessante aqui é que a palavra vai dizer que ele não consentia que ninguém levasse um vaso na congregação. Essa parte nos deixa contrariados. Por que alguém levaria um vaso? Imagina você vir à igreja trazendo um vaso na mão. Esse templo de Jerusalém, ele ficava frente ao Monte das Oliveiras, ou seja, onde se produzia azeitonas para fazer um azeite. Tinham pessoas que, para encurtar o caminho, não queriam dar a volta no templo, estavam fazendo o quê? Passando por dentro do templo para pegar azeite lá do outro lado. Aí você fala, vamos trazer para nós agora uma visão espiritual.
quantas pessoas têm vindo aqui de passagem? Pessoas que não têm raiz. Figueira que não tem raiz. Você já viu alguma figueira andando por aí? Se ela não firmar raiz, ela não vai produzir, ela vai se secar. E tem gente vindo a este lugar só apenas para transportar vasos de um lado para o outro. Eu vou lá, eu vou receber uma oração porque minha vida vai melhorar. Pronto, eu recebi, eu vou embora. Estou só de passagem. Dá licença aí, abre caminho, porque eu vou passar para receber, aleluia, aquilo que eu vim buscar. E só isso, não firma raiz. Jesus nesse dia expulsou esses também. E olha o que ele vai dizer para justificar essa expulsão. E os ensinava, versículo 17, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito convite de ladrão. A lugar de culto, só interessa vir a este lugar se for para cultuar a Ele, não é para buscar bênçãos, não é para estar, fazendo qualquer outro tipo de atividade, senão cultuar a Ele. A palavra está entrando na casa hoje, na sua casa, a casa que você acabou de cantar, que a casa é dele. Apareça, que o teu nome cresça, com certeza vai crescer, se você permitir que Ele limpe. Mas pastor, isso é uma verdade, eu realmente nasci para produzir frutos. Abra comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 16, a parte A do versículo. Aleluias. Olha o que está escrito lá. O Ministério de Louvor ministrou algo sobre, dizendo que nós somos escolhidos desde o nascimento. Aleluia, nós não somos mais escravos do meio. E fomos escolhidos para o quê? Olha só o que está escrito aqui, capítulo 15, versículo 16 de João. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então é isso mesmo. Nós fomos chamados para produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Mas de repente eu venho para este lugar e eu acho que somente cantar está bem. Eu venho para este lugar e eu acho que somente trazer uma palavra eloquente, fazer uma oração, ou talvez impor as minhas mãos, é o suficiente. Qual o perigo disso, pastor? Eu não posso, isso também não é servir a Deus. Sim, é servir a Deus, mas não é dar frutos. Tudo isso é denotado por alguns como servir a Deus. Mas eu estou produzindo na igreja, eu estou orando, eu estou em todos os trabalhos, eu estou pregando, eu estou cantando. A igreja, olha pastor, você vê como a igreja sente quando eu canto? Você observa como a igreja glorifica quando eu prego? Isso não é dar frutos, isso é ter folhas. E prova isso na Bíblia, pastor. Abra comigo lá em Mateus capítulo 7. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23. Aleluia. Olha só o que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que vem ser a iniquidade? Um ser iníquo é alguém que sabe o bem que pode fazer e não faz. É um ser iníquo, é um ser que não tem o outro em misericórdia. Não consigo sentir a dor do próximo. Você age em iniquidade. Apartai-vos de mim. O que adiantou você estar em cima de uma tribuna, de um altar, pregando ou cantando ou fazendo qualquer outra coisa e não
uma árvore cheia de folhas e achar que estamos servindo a Ele. Sabe o que o risco que eu e você corremos? É de Ele chegar até nós por esses dias e dizer: seca-te, nunca mais como alguém fruto de ti. Porque Jesus, quando Ele está passando todo dia com os discípulos, Pedro pode observar que aquela árvore se secou até a sua raiz. Quantos não têm morrido espiritualmente porque estavam brincando de dar folhas quando não era tempo de dar frutos? Pessoas que não firmaram raiz. Por que não frutificaram? Porque não tinham raiz em lugar nenhuma. Pessoas que viram a igreja apenas para transportar vasos de um lado para o outro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou na outra igreja. Porque fulano, porque ciclano, em cada dia eu não firmo raiz. Firme raiz e frutifique no Senhor. Porque Ele vai vir para procurar frutos que há de mim, de você. Se não tivermos, nós vamos secar. O secar é não ter essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Que você levou, estivemos ontem numa visita, e o que me surpreendeu, aquela senhora falar, ela estava com uma doença terminal, mas ela falando que hoje o que ela valoriza na presença de Deus. Ela falava para nós naquele lugar que ela queria estar bem há mais tempo, para poder ter essa relação com Deus que ela tem hoje. Ela queria fazer mais. Arde no meu coração evangelizar. Eu queria estar evangelizando como vocês, mas hoje a saúde não permite. Frutificar, pegar frutos. Pastor, me mostra prova na Bíblia que isso é frutificar. Mateus 25. Aleluia. Mateus capítulo 25. De 34 em diante. O que é dar frutos de fato? Se o meu louvor, a minha pregação, a minha imposição de mãos, a minha presença na igreja, tudo que eu faço aqui na igreja é apenas ter folhas, porque muitos vão chegar naquele dia e falar para Deus: eu fiz isso, fiz aquilo, e Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim. O que é frutificar? Versículo 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Se nós queremos realmente frutificar, este é o caminho, é agir em misericórdia com o nosso próximo. É bonito fazer aqui dentro, maravilha, lindo, mas o nosso maior ministério, é o que a nossa irmã que nós visitamos ontem já tinha percebido: eu queria evangelizar mais, eu queria ter a oportunidade de ir nas casas, falar como vocês estão fazendo. É alimentar aqueles que têm fome. Jesus veio para isso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele espera que eu e você frutifiquemos a tal ponto. Sabe, é algo que vem do nosso interior. E é por isso que hoje ele entra nesta casa, porque nós acabamos de falar que é a casa dele. Ele vai entrar, vai limpar, para que nós venhamos dar frutos dignos de arrependimento. Em outra passagem ele vai dizer que sem ele nada nós podemos fazer, porque ele é a videira e nós somos os ramos. A última coisa que se admira numa árvore são os galhos dela. Você admira, a frondosidade dela, o tronco, os frutos, as folhas, mas o galho você tão pouco vê. Nós somos os galhos. Nós não estamos aqui para ser vistos, nós estamos aqui para dar frutos.
e frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque, pastor, eu tenho que frutificar, porque é pelos frutos que se conhecem as árvores. O que será que Deus tem conhecido de mim e de você? O que será que nós temos frutificado? É porque eu posso pregar bonito e não viver nenhuma dessas palavras. O que vai testificar Deus na minha vida são os meus frutos. É aquilo que tão pouco eu chego falando para alguém: olha, eu sou pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pessoa vai enxergar Deus em você de longe, porque a palavra de Deus vai nos revelar que quando Jesus viu aquela figueira, ele avistou de longe, ele viu só folhas. Eu vou chegar perto, e chegando perto, ele não achou frutos. Tem pessoas que nos conhecem de longe. Será que quando ela chegar perto de nós, ela vai encontrar frutos? Fica a reflexão para você. Eu não vou me alongar mais. Eu deixo essa mensagem de reflexão para mim e para a sua vida. Jesus está na casa e Ele tem fome. Amém? Se coloca de pé.